Na cidade de Mansfield, Ohio, com uma população de cerca de 50 mil habitantes, vivia o osteopata bem-sucedido Jack Boyle. Graças à sua profissionalidade, ele havia estabelecido uma das clínicas mais conhecidas do estado. 1 em cada 13 habitantes da cidade consultava o doutor Boyle. Na época dos eventos descritos, Jack e sua esposa Noreen estavam casados há mais de 2 décadas. Eles tinham 2 filhos, o filho Collier e Elizabeth, que haviam adotado recentemente de Taiwan. Noreen Schmidt cresceu em uma família simples de trabalhadores na Filadélfia. Ela trabalhava como higienista dental e apoiou seu marido durante seus estudos de medicina. Após o crescimento da família, ela se dedicou a administrar a casa. Graças à carreira bem-sucedida de Jack, a família vivia em prosperidade. Por trás da fachada de prosperidade, no entanto, escondia-se uma imagem completamente diferente. Dr. Boyle tinha um temperamento difícil. Ele tratava sua esposa com desrespeito e ignorava os laços familiares. Jack tinha uma fraqueza especial por mulheres e levava uma vida dupla. Noreen suportou essa situação por anos e tentou manter a família unida para as crianças. Mas às vezes, até as pessoas mais astutas, que conseguem esconder sua verdadeira natureza, são impotentes contra reviravoltas inesperadas do destino, especialmente quando seus segredos vêm à tona. A esposa teve que aceitar essa situação, pois qualquer objeção encontrava forte resistência. Dr. Boyle tinha uma personalidade dominadora e não aceitava nenhuma crítica à sua pessoa. Seu filho Collier também experimentou isso em primeira mão. A esposa tentou manter a família unida por causa das crianças, embora o comportamento de seu marido se tornasse cada vez mais desafiador. A situação atingiu seu ápice quando o tratamento inadequado com o filho se tornou óbvio. Em dezembro de 89, após 2 décadas de casamento, Noreen pediu o divórcio. Mas Jack não queria perder sua vida familiar. Na tentativa de salvar o casamento, ele planejou uma mudança para Verre, Pensilvânia, uma cidade com cerca de 100 mil habitantes. O plano era transferir não apenas a família, mas também a clínica médica para lá. O novo local ficava a cerca de 3 horas de carro de sua casa em Mansfield. Em meados de dezembro de 89, Jack frequentemente viajava para lá sob vários pretextos. No entanto, seus esforços para convencer sua esposa a recomeçar não foram bem-sucedidos. A realidade estava longe de suas expectativas. A única coisa que ele conseguiu foi persuadir Noreen a ficar até depois do Ano Novo e adiar a decisão sobre os assuntos familiares para depois dos feriados. A família inteira celebrou o Ano Novo de 1990 em Mansfield. Os cônjuges, seus filhos e a mãe de Jack, Christina, estavam reunidos. Ele pediu que ela cuidasse das crianças, pois planejava uma viagem após a meia-noite quando todos estivessem dormindo. Celebrar o Ano Novo na casa antiga não parecia uma boa escolha, mas Noreen concordou por causa das crianças. Como esperado, houve uma discussão entre o casal na noite da festa. A filha mais nova não entendia completamente a situação, enquanto o filho mais velho parecia perturbado. Christina o levou para a cama. Pouco antes de dormir, ele ouviu repentinamente um grito feminino penetrante e 2 batidas fortes na parede. Depois ficou silencioso. O menino ficou tão assustado que fingiu estar dormindo e permaneceu assim até a manhã. Na manhã de 1º de janeiro, o filho saiu do quarto quando tudo ficou quieto na casa. Ele procurou em todos os quartos, mas não encontrou sua mãe em lugar nenhum. Dr. Boyle parecia que não tinha nem deitado. Quando o filho perguntou ao pai sobre o paradeiro da mãe, ele disse que ela tinha saído após a discussão. Ele garantiu que ela voltaria logo, e a avó Christina confirmou suas palavras. Mas os dias passaram, e Noreen não apareceu. Shelley, amiga próxima de Noreen, que mantinha contato próximo com ela especialmente nos últimos tempos devido aos problemas familiares, duvidou imediatamente da versão da partida voluntária.
Elas deveriam se encontrar no início de janeiro para um almoço e ter uma conversa importante, mas isso não aconteceu. Quando Noreen não apareceu para o encontro, a amiga ficou inquieta e sentiu que algo estava errado. Tal comportamento não combinava em nada com o caráter de Noreen, especialmente considerando que este encontro era extremamente importante. Elas deveriam discutir planos sérios. Shelley repetia constantemente que sua amiga nunca iria embora assim e deixaria seus pequenos para trás. Com esses pensamentos, ela foi à polícia e relatou o desaparecimento de Noreen. Os policiais começaram com as frases habituais sobre a necessidade de esperar 72 horas e sobre como um adulto tem o direito de ir a qualquer lugar sem dar satisfações. Mas a situação era especial. Tratava-se de uma mãe dedicada que não poderia abandonar seus filhos. No entanto, não conseguiram convencer a polícia a iniciar a busca. Finalmente, foi o jovem Collier que pegou a lista telefônica, procurou o número da delegacia e relatou a estranha ausência de sua mãe. Só então os policiais reagiram e vieram à casa da família Boyle. Quando o tenente David Mesmer esteve em sua casa pela primeira vez, ficou impressionado com o olhar assustado de Collier. Nos olhos do menino podia-se ler um pedido silencioso de ajuda. Uma conversa com ele não foi possível, mas era claramente visível como ele tremia quando o pai aparecia. Quando Jack perguntou aos policiais sobre a fonte da ligação, o investigador decidiu não revelar a verdade e disse que alguém da família de Noreen havia ligado. Apesar de todos os sinais preocupantes, os policiais acreditaram nas palavras do respeitado doutor. Boyle de que sua esposa havia simplesmente ido embora após uma discussão. Todos aceitaram essa história, exceto David Mesmer, que achou o comportamento do doutor suspeito. Depois que Noreen foi registrada como desaparecida, semanas se passaram. David Mesmer duvidou desde o início da credibilidade dessa versão. As pessoas conheciam Noreen como uma mãe atenciosa e amorosa que nunca abandonaria seus filhos. Após conversas com os parentes da desaparecida, os policiais se dirigiram para investigar a casa dos Boyle em Mansfield. Eles examinaram todos os cômodos cuidadosamente, mas não encontraram nada em comum. Não foram encontrados sinais de incidente. Durante esta visita, no entanto, David conseguiu falar com Collier. O menino contou em detalhes o que tinha ouvido na noite de Ano Novo, incluindo um estranho grito feminino e uma batida na parede. O tenente ficou firmemente convencido de que o Dr. Boyle estava envolvido no misterioso desaparecimento de sua esposa. A irmã mais nova de Collier, ainda muito pequena na época, possivelmente tinha visto algo importante. Ela contou aos policiais que viu seu padrasto se comportando de maneira estranha com sua mãe, após o que ela estava deitada no chão, enrolada como um boneco de neve. No entanto, devido à sua pouca idade, seu depoimento não foi considerado na investigação. No entanto, havia muitas inconsistências no comportamento do médico. Pouco depois do desaparecimento de sua esposa, uma nova moradora se mudou para sua casa. A grávida, Sherry Campbell. O doutor insistiu que só a conheceu depois que sua esposa desapareceu e que o bebê esperado não tinha nada a ver com ele. Ele contou a todos que simplesmente teve compaixão da futura mãe solteira e ofereceu um teto para ela. Segundo o doutor, seu casamento já estava arruinado há muito tempo. Ele planejava se separar oficialmente de sua esposa assim que ela reaparecesse, mas ela não voltou, o que deixava Collier muito preocupado. Em conversas com os parentes da desaparecida, David Mesmer revelou detalhes interessantes da vida privada do Dr. Boyle. Descobriu-se que seu relacionamento com Sherry Campbell começou muito antes do que ele havia admitido. Havia suspeitas de que ele era o pai do bebê que ela esperava. Noreen ainda não havia sido encontrada, e a teoria de sua partida voluntária tornava-se cada vez mais improvável. Por várias semanas, não houve atividade. Nenhuma compra, nenhum uso de cartões bancários, nenhuma comunicação com familiares ou filhos.
O tenente Mesmer encontrou resistência em seu trabalho. Seus colegas tendiam a acreditar nas palavras do respeitado doutor, Jack Boyle. No entanto, ao investigar a casa e os eventos dos últimos dias antes do desaparecimento de Noreen, David Mesmer descobriu um fato notável. Quando a compra do novo apartamento foi finalizada, segundo testemunhas, Noreen estava em Mansfield. O encontro com o corretor confirmou as suspeitas do investigador. Jack estava com Sherry, que havia usado os documentos de Noreen. Este caso de fraude forneceu motivo para uma conversa com a nova acompanhante grávida do doutor. Ela sabia dos casos que Noreen havia suportado por anos. Segundo Sherry, ela teria sido a gota d'água que levou Noreen a abandonar a família. A nova escolhida não duvidava da inocência de Jack no desaparecimento. Ela alegava que seu relacionamento só começou após o desaparecimento da esposa, o que claramente contradizia os fatos. A ajuda inesperada na investigação veio de um joalheiro, que urgentemente pediu uma reunião. Com medo de ficar perto de seu pai, o jovem um dia procurou no porta-luvas do carro, onde encontrou uma foto de Sherry tirada pouco antes do Ano Novo. Esta foto pôde ser entregue a David Mesmer. No fundo, podia-se ver a nova casa em Erie, que os investigadores queriam visitar, mas Dr. Boyle recusou a inspeção do edifício. Para uma autorização oficial de busca, eram necessários motivos graves. O investigador Mesmer não tinha provas suficientes. A longa ausência da mulher levantava cada vez mais questões. Após a descoberta de irregularidades na compra da casa, os investigadores obtiveram acesso às transações bancárias de Jack. Descobriu-se que ele fez compras estranhas durante o suposto desaparecimento de sua esposa. Entre outras coisas, ele alugou equipamentos pesados de construção, comprou muitos produtos de limpeza e adquiriu cimento de secagem rápida. Além disso, Jack frequentemente abastecia em Erie, presumivelmente visitando regularmente a nova casa. Agora, a atenção da investigação se concentrava no imóvel recentemente adquirido. Como nenhum vestígio foi encontrado na antiga casa dos Boyle, surgiu a suspeita de uma conexão entre a nova casa e o incidente. Uma reviravolta inesperada ocorreu na véspera da inspeção da propriedade em Erie. Collier contatou o investigador Mesmer e informou que havia notado uma joia que pertencia à sua mãe no dedo de Sherry. Na conversa com seu pai, ele expressou abertamente suas suspeitas e o acusou de envolvimento no desaparecimento de sua mãe. Após essa conversa tensa, Jack sugeriu dirigir até o estado vizinho no dia seguinte para tomar ar fresco. Quando a polícia chegou à nova casa de Jack em Erie, notaram extensivas obras de renovação. Trabalhos ativos estavam em andamento dentro e fora do edifício. O proprietário, obviamente, estava preparando o apartamento para esta mudança da família. No entanto, os investigadores não estavam interessados no estado da renovação. O investigador Mesmer procurava por quaisquer pistas que pudessem esclarecer o desaparecimento da mulher. O terreno foi examinado com particular minúcia, considerando o isolamento do local. O porão chamou especial atenção. Em meio à renovação inacabada, um tapete novo carregado com móveis parecia deslocado. Quando foi removido, revelou-se um retângulo de concreto fresco. Esta área parecia suspeita e a polícia decidiu investigá-la. Após o primeiro dano à superfície, surgiu um odor característico. Quando a área foi completamente exposta, os investigadores encontraram o que procuravam. Os criminalistas confirmaram que a pessoa encontrada era a desaparecida Noreen. A notícia sobre o destino de Noreen abalou profundamente seus parentes, especialmente seu filho Collier. Ele era muito apegado à sua mãe. Ela era não apenas uma mãe para ele, mas também sua confidente mais próxima. Nesta situação difícil, havia pelo menos uma circunstância favorável. O investigador Mesmer pôde intervir a tempo, e o menino não teve que ir com seu pai à floresta,
onde poderia ter surgido uma situação perigosa. Collier foi colocado sob os cuidados do Serviço de Proteção à Criança. Os parentes da mãe viviam longe, já eram idosos e não podiam vir apoiar o neto. Os parentes do pai estavam indignados que o menino expressasse suspeitas contra Jack. Tudo isso se tornou um fardo adicional para Collier. Durante a investigação da cena do crime na casa em Verry, os policiais descobriram um relógio caro em Norin, que ajudou na identificação. Os parentes confirmaram que o relógio pertencia a ela. Notavelmente, a aliança estava faltando em sua mão. A investigação precisava esclarecer as circunstâncias do incidente. Segundo a avaliação dos especialistas, tudo aconteceu na noite de Ano Novo. Os investigadores interrogaram todas as possíveis testemunhas, incluindo os vizinhos do casal. Informações importantes foram fornecidas pelo vizinho da nova casa. Naquela noite, ele estava acordado até às 4 da manhã e notou atividades estranhas na casa do Dr. Boyle, em Erie. Jack chegou lá depois das 3 da manhã e carregava alguns sacos grandes. Os investigadores suspeitavam que poderiam ser terra e entulho das obras no piso de concreto. Durante a investigação, os investigadores conversaram muito com o jovem Collier, que desde o início suspeitava de algo sobre seu pai. Era notável que Sherry usava uma joia semelhante ao anel desaparecido. Collier se lembrava bem desta joia por causa de uma história especial que sua mãe lhe contara. Por isso, ele anotou imediatamente na mão de Sherry. Mais tarde, descobriu-se que Dr. Boyle realmente havia dado este anel à sua nova conhecida. Quando Sherry descobriu isso, ela imediatamente cortou o contato com ele. Os eventos tomaram um rumo perturbador. Segundo os investigadores, Jack Boyle pediu à sua mãe na noite de Ano Novo, quando o conflito começou, para cuidar de Collier. Antes mesmo da festa, o doutor havia falado sobre assuntos urgentes em Erie, para onde queria ir com sua esposa. A avó e Collier foram testemunhas involuntárias dos acontecimentos. Mais tarde, no entanto, a mulher defendeu seu filho e alegou não ter ouvido nada em comum e negou as declarações de seu neto. Em conversas com os investigadores, Collier relatou uma discussão entre seus pais antes de dormir. Eles discutiam alto. Quando ele acordou com barulho e batidas na parede, ouviu um silêncio assustador. Na memória de Collier, ficou para sempre gravado o momento em que seu pai ficou parado no batente da porta, olhando longamente e intensamente para dentro do quarto. Naqueles minutos, ele fingiu estar dormindo, pois intuitivamente sentiu o perigo iminente. Mesmo após anos, essas memórias faziam Collier estremecer. Ele frequentemente pensava em como os eventos teriam se desenrolado se seu pai tivesse descoberto que ele não estava dormindo naqueles momentos e era testemunha de tudo o que aconteceu. A versão do desaparecimento voluntário de Norrin parecia absurda para sua família. Ela era sensata demais para tais ações impensadas. No entanto, inicialmente muitos policiais acreditaram nas palavras de Jack. Esta confusão trabalhou por um tempo a favor do Dr. Boyle, mas finalmente se voltou contra ele, tão inacreditável parecia a história. Esta não era a única fraqueza em sua defesa, mas levou tempo para descobrir as outras, e muito foi esclarecido pelo testemunho do jovem testemunho. O doutor agiu com muito cuidado. Ele havia limpado a casa tão minuciosamente que os especialistas não encontraram vestígios do incidente. Mesmo em seu carro, nenhuma evidência foi descoberta. Aparentemente, ele agiu de forma muito metódica. Os eventos se desenvolveram rapidamente e tudo indicava um planejamento cuidadoso. Ao investigar as semanas após o desaparecimento de Norrin, os investigadores encontraram outras evidências indiretas que não puderam ser escondidas. Por exemplo, 2 dias antes do incidente, ele havia alugado um martelo pneumático potente.
Tudo indicava uma preparação cuidadosa. Nas lojas, o homem comprou produtos de limpeza e cimento de secagem rápida. Ao mesmo tempo, segundo o vizinho, ele começou uma atividade estranha no porão da casa. O vizinho notou como o futuro morador transportava ativamente grandes sacos. Descobriu-se que cerca de 1 tonelada de concreto triturado e terra foram removidos do porão. As investigações posteriormente revelaram o verdadeiro propósito destes trabalhos. Dr. Boyle transportou todos os entulhos em sua picape para um terreno abandonado que pertencia ao tio de Sherry fora da cidade. O terreno não era usado há muito tempo, por isso ele descarregou os escombros sem preocupação. Este foi um de seus poucos erros. Quando os investigadores encontraram e examinaram os escombros, puderam confirmar que o concreto realmente veio do porão de Boyle. Os investigadores suspeitavam que Jack queria evitar um divórcio que poderia lhe causar sérios problemas financeiros. A acusação havia coletado evidências substanciais contra ele e a principal testemunha foi Collier. O jovem Collier estava ciente da importância de seu testemunho contra seu pai no tribunal. Seu depoimento, segundo a promotoria, praticamente garantiria que Jack fosse para a prisão. Mas para a jovem testemunha, este foi um teste difícil. Além das cargas emocionais, Collier enfrentou outras dificuldades. Ele ficou sob a tutela do estado de Ohio, mudando de família em família, algumas das quais eram problemáticas. Além disso, foi separado de sua irmã. Na escola, o jovem Boyle era provocado por seus colegas devido ao ato de seu pai. Isso durou cerca de 1 ano, até que ele foi para uma família adotiva carinhosa, embora separado de sua irmã. Ele não conseguia perdoar seu pai por ter destruído sua família através de suas ações. Preocupação constante tornou-se parte de seu cotidiano. No entanto, ele estava determinado a conseguir justiça para sua mãe. A defesa do doutor. Boyle tinha preparado argumentos substanciais. Acima de tudo, os advogados tentaram minar a estratégia da acusação. Eles apontaram violações no tratamento da principal testemunha. A primeira conversa ocorreu na presença da avó. Depois houve mais reuniões e conversas com o investigador Messmore. Alguns interrogatórios foram conduzidos sem a presença de representantes adultos, o que o advogado corretamente considerou uma violação. A defesa também suspeitava que os investigadores poderiam ter pressionado por certas conclusões sobre a culpa do pai durante essas conversas. O não cumprimento de procedimentos importantes realmente poderia enfraquecer a posição da acusação. Jack procurou todas as maneiras possíveis de se justificar. Ele até convenceu seu irmão a fazer um falso testemunho. Este concordou e alegou que Noreen o havia contatado em 2 de janeiro de 1990, embora isso fosse impossível. Quando ela ainda era considerada desaparecida, isto dificultou significativamente as investigações. Mais tarde, descobriu-se que essas declarações eram falsas. No entanto, o irmão do doutor, Boyle, conseguiu escapar da punição por falso testemunho. A reputação de Jack como osteopata bem-sucedido ajudou a manter sua imagem positiva na sociedade. Além de sua fraqueza por mulheres jovens, as pessoas o viam como um pai de família digno e um médico atencioso. Em sua família havia uma filha adotiva, e Jack não tinha nada contra o crescimento familiar. Sherry Campbell estava esperando um bebê, e a investigação confirmou a paternidade de Jack. Durante as investigações, surgiram muitas questões sobre a jovem acompanhante do doutor. Os investigadores consideraram se ela sabia dos planos de seu escolhido ou se poderia até ter ajudado a encobrir os rastros. As suspeitas foram intensificadas por seu envolvimento em um negócio imobiliário duvidoso. O corretor de imóveis confirmou que uma jovem parecida com Sherry veio com o Dr. Boyle. No entanto, as investigações não encontraram evidências do envolvimento da jovem no incidente com Noreen
ou mesmo de seu conhecimento sobre as intenções do Dr. Boyle. No tribunal, ela testemunhou contra seu amante e cortou contato com ele. Os defensores do doutor tentaram contestar cada acusação. Eles apontaram imprecisões no laudo médico relacionadas à descrição dos olhos. Seguiu-se uma série de recursos que atrasaram o processo. Como resultado, uma investigação adicional teve que ser realizada. Os advogados até tentaram provar que o achado no porão estava relacionado aos moradores anteriores da casa. Mas a nova investigação confirmou a identidade de Noreen e fortaleceu a posição da acusação. Quando os jurados se retiraram para deliberar, havia tensão no tribunal. Em 6 de julho de 1990, doutor, Boyle foi levado para a prisão de Ohio. Ele foi considerado culpado do crime premeditado contra sua esposa com circunstâncias agravantes. O tribunal impôs uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A história continuou a se desenvolver através dos recursos dos defensores. Em 2010, Jack Boyle solicitou uma revisão da sentença com possibilidade de liberdade condicional. Inicialmente foi negado, mas após nova revisão foi-lhe concedido o direito à liberdade após 20 anos. Os juristas continuaram a luta. Nas audiências em 2020 sobre uma possível liberdade condicional, a versão de Boyle dos eventos mudou inesperadamente. Após quase 30 anos negando qualquer envolvimento no incidente com sua esposa, ele de repente decidiu reconhecer uma responsabilidade parcial. Sua nova história, no entanto, parecia inverossímil. Ficou óbvio que esta era uma tentativa de reduzir a pena e sair da prisão. Nas palavras do doutor, Boyle não havia arrependimento sincero. Na nova versão, ele alegou que durante uma discussão havia empurrado sua esposa acidentalmente, fazendo com que ela caísse de forma infeliz. O homem evitou explicações sobre outras circunstâncias que indicavam a natureza planejada do incidente. Por fim, o pedido foi negado e ele permaneceu na prisão. A próxima possibilidade de liberdade condicional para Jack será em outubro de 2025. No entanto, sua atitude mudou significativamente. Após a prisão de Jack, os parentes cortaram completamente o contato com Collier. Os parentes de Noreen não puderam cuidar da criança devido à sua idade avançada. Um casal do Canadá o acolheu em sua família. Eles o cercaram de carinho e atenção. Quando se tornou adulto, Collier mudou o sobrenome de seu pai para Landry. Por um tempo, trabalhou como modelo e posou para revistas. Mais tarde, encontrou sua vocação no cinema e se tornou um cinematógrafo bem-sucedido em Los Angeles. Em colaboração com um diretor famoso, ele criou um documentário em 2018. O filme contou a história de sua mãe, Noreen Boyle, e sua própria jornada para se libertar do passado difícil. Durante as filmagens, quase 3 décadas após a sentença, Collier encontrou seu pai na prisão. No encontro, Jack alegou que tudo aconteceu acidentalmente durante uma briga, quando Noreen supostamente o ameaçou com uma faca, e ele apenas reagiu instintivamente. Collier não aceitou esta versão, mas pôde encontrar força para perdoar seu pai. No entanto, Jack continua guardando ressentimento contra seu filho e não o reconhece como parte de sua família.